Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. E o texto que eu quero compartilhar está em Lucas 17, versículo do 15 ao 11. E o texto vai dizer: E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Ele, Jesus, tá? E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Quero ler somente aqui, e aqui eu quero frisar alguns pontos do próprio texto. E o primeiro é, no versículo 12, no final ele vai dizer: os quais pararam de longe. Aqui é a história da cura, né, dos 10 leprosos. E o que me chamou muita atenção, o primeiro ponto é que aqueles 10 leprosos, eles param de longe. Mas por que eles pararam de longe? Já que era Jesus, né? Mestre, era o mestre, gente, era Jesus. Eles sabiam quem era Jesus. Mas eles param de longe, por quê? Porque eles reconhecem o estado deles. Eles reconhecem onde eles se encontram ali. Ou seja, eles sabiam que eles precisavam manter essa distância. Eles sabiam que eles estavam doentes, que o estado deles ali era um estágio contagioso. Eles reconheceram as suas limitações, as suas fragilidades, as suas debilidades. Eles reconheceram, por isso eles pararam de longe. E será que hoje nós temos, né, parado e reconhecido nosso estado, nossa condição pecaminosa? Será que você tem parado diante do Senhor e reconhecido as suas fraquezas, ou até mesmo as suas doenças, as lepras que existem estão expostas, ou talvez aquelas que estão internamente, sabe, que é só você e Deus mesmo? Será que nós temos realmente conseguido parar para reconhecer o nosso estado? E aí vale a gente lembrar que é um estado, né? Então é algo passageiro, não é a sua identidade, não é quem você é. O que você está vivendo, o que você está passando, não é a definição de quem você é, principalmente em Deus, né? Então o primeiro ponto aqui é sobre nós pararmos para reconhecer o nosso estado. Em que estado você se encontra hoje? Não é sobre você reconhecer esse estado para o irmão do lado ou vice-versa, mas sobre você reconhecer esse estado diante do Senhor e para si mesmo, né? Continuando, e o texto ele vai continuar, né? E o segundo ponto é: os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre. Ou seja, juntos eles conseguiram levantar a voz, clamar ali, chamar a atenção de Jesus. Então eles levantaram a voz. Houve-se ali uma unidade, um clamor juntos, porque eles reconheceram o estado deles. Então ambos ali sabiam que estava leproso. Ambos ali reconheciam que, cara, a gente não é nada. E quantos hoje, né, a gente vê aí dentro da igreja, né, um lugar onde um quer ser mais do que o outro, um quer parecer mais santo do que o outro, quando na verdade é tudo pecador, é tudo, vamos dizer assim, farinha no mesmo saco, sabe? Então, aqui esses 10 leprosos, eles se unem. Existe uma unidade para buscar, para chamar a atenção de Jesus. Então, eles clamam em alta voz: Mestre, tem misericórdia de nós. Eles gritam, né? Eles chamam. E aí, aqui o que a gente pode trazer para nós
de quem será que nós estamos tentando chamar a atenção? Para quem será que nós estamos tentando chamar a atenção? Será que nós estamos levantando a voz, a nossa voz de forma individual, ou nós temos levantado a mesma voz, o mesmo clamor para chamar a atenção de Cristo? O terceiro ponto é quando eles levantam a voz e eles chamam o mestre, eles não pedem ali pela cura, tipo assim, Senhor, cura, gente. Eles não pedem por aquilo que está visível, mas eles pedem por algo muito mais profundo. Eles vão dizer assim, tem misericórdia de nós. E aí quando a gente fala sobre pedir misericórdia, é sobre a gente reconhecer um estado de escassez que nós vivemos, sobre a gente reconhecer esse estado pecaminoso de impureza que nós vivemos. É sobre a gente reconhecer que a gente pode acertar, mas a gente vai errar, a gente erra, porque o bem que eu quero, esse a gente não faz, mas o mal que a gente não quer, a gente acaba cometendo, como o próprio apóstolo Paulo falou, né? E a gente consegue trazer essa verdade à tona porque nós vivemos essa realidade, nós vivemos. Então, aqui esses leprosos, eles clamam pela misericórdia de Deus. Mas será que a gente tem levantado a nossa voz para pedir por essa misericórdia? Nós temos levantado a nossa voz só para dizer, Senhor, eu preciso de um carro, Senhor, eu preciso de uma casa, Senhor, eu não tenho roupa, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso de cura, eu preciso que o Senhor cure meu braço, que o Senhor traga de volta, que eu consiga ter os movimentos. Ou será que nós temos reconhecido o nosso estado e clamado, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da minha alma, tem misericórdia do meu ser, Pai. E isso é sobre a gente reconhecer. Se a gente não reconhecer, a gente não consegue, nós não iremos conseguir levantar a nossa voz clamando por algo que é essencial, como esses leprosos fizeram, né? Então, é sobre isso, né? E o quarto ponto e ele, Jesus, vendo-os, ou seja, eu acredito que ali existia uma grande multidão, muitas pessoas que precisavam de um milagre, que precisavam da manifestação de Jesus. Mas Jesus olhou para aqueles 10 leprosos, porque eles chamaram a atenção de Jesus, eles reconheceram e pediram misericórdia. Eles não pediram bens, eles não pediram, Senhor, cura a gente. Eles pediram misericórdia, que era uma cura interna, sabe? Era de dentro para fora, uma purificação de dentro para fora. Então, Jesus os viu porque eles se deixaram ser vistos. Geralmente os leprosos eles viviam escondidos, cobertos, porque a lepra era assustadora, repugnante, dava nojo, ânsia, você não queria estar perto daquelas pessoas. A gente trazer para nossa realidade quando uma pessoa peca e aí a gente olha com um olhar julgador para aquela pessoa, esquecendo que nós pecamos também. Mas a diferença é que aquela pessoa ela se deixou ser vista. Aquela pessoa se expôs, se permitiu ser exposta. Quando, na verdade, nós nos escondemos o nosso pecado, escondemos as nossas falhas e os nossos erros. Então, aqueles leprosos que chamaram a atenção de Jesus permitiram ser visto por ele, né? Então, acho que é sobre a gente se permitir ser visto, né? A gente ter coragem para se expor, mesmo sabendo que nós somos pecadores, mesmo com muita vergonha dos nossos erros, das nossas mazelas, mas é sobre a coragem de a gente se expor. Será que hoje nós temos essa coragem de se mostrar para Deus, de se permitir, né, de realmente deixar com que Ele veja, né,
com que ele acesse esses lugares mais escuros do nosso coração, da nossa alma, da nossa mente. Eu sempre falo, será que se Jesus colocasse todos os seus pensamentos do dia em um telão, você se envergonharia ou você teria prazer? Porque todo o seu ser glorifica ao Senhor, seus pensamentos, suas ações glorificam ao Senhor. Então, que nós venhamos deixar Jesus nos ver, que nós venhamos chamar a atenção de Jesus para as áreas que estão escondidas, que estão ocultas da nossa vida, que a gente não quer que ninguém veja. O quinto ponto Jesus vai e diz, ide mostrai-vos ao sacerdote. Em Levíticos a gente vai ver que naquele tempo um leproso ele só era quem dava o diagnóstico ali, né, o alvará, vamos dizer assim, da cura do leproso, eram os sacerdotes. Então, eles iam até os sacerdotes para ser examinados. E aqui Jesus fala para eles, ide e mostrai-os aos sacerdotes. Mas aqui o que eu quero ressaltar é que Jesus talvez ele poderia ter apenas sumido ali mesmo com aquelas lepras. E a vida que seguia, né? Era Jesus, era o mestre, ele podia fazer o que ele quisesse. Existia poder e existe poder em Jesus para fazer milagres instantâneos, imediatos. Mas ele não faz isso. Jesus pede para eles irem e se mostrarem, para que assim eles por si só vissem a cura, o milagre, a transformação. Então entenda, não é sobre você dizer que você foi curado, que você foi transformado, que você é humilde, que você é cristão, que você é isso, que você é aquilo, mas é sobre você se mostrar ao outro, sobre você revelar a manifestação de Cristo no seu comportamento, na sua forma de ser. É sobre você deixar com que o seu irmão te veja. E ele vai dizer, ele vai examinar se existe essa semelhança de Cristo em você ou não. Sabe por que eu tô falando que é sobre o seu irmão te ver? Porque é um dos poderes que existe na unidade da igreja, do corpo. É um sendo Cristo na vida do outro. É um ajudando o outro a expressar o fruto do Espírito. É um examinando o outro no aspecto de dizer, olha, essa atitude sua não está condizendo com o que Cristo faria. Pensa um pouco, para. Então é sobre sermos forjados um pelos outros até nós nos tornarmos verdadeiramente uma noiva, uma igreja, e não várias noivas, várias igrejas. Tá falando sobre a unidade, entende? E o sexto ponto e aconteceu que indo eles, ou seja, caminhando, percorrendo, andando, avançando, saindo do lugar, Jesus diz, vão, ide, né? A resposta de Jesus exige muita fé da parte daqueles leprosos. E das nossas também exige muita fé da nossa parte. Eles precisavam ir. Até então eles ainda não tinham sido curados. Foi no caminho, no percurso que a cura, o milagre, a provisão, a resposta se manifestou. Então é indo que eles ficaram limpos. Foi no caminho que houve-se a manifestação do milagre. Foi no caminho que eles ficaram limpos. E aí falar sobre ficar limpos é falar que eles ficaram isentos de qualquer sujidade, ou seja, imundície, sujeira, depravação. Eles ficaram limpos de toda mancha, de toda impureza, pois eles seguiram a voz de comando de Cristo. Jesus disse, ide. Imagine se aqueles leprosos permanecessem parados. Será que eles obteriam um milagre? Eu não sei. Não sei mesmo. O que eu sei é que nós não podemos ficar parados. Precisamos seguir a voz de comando de Cristo. O que Cristo tem mandado você ir fazer.
para onde o Senhor está mandando você. É sobre nós seguirmos a voz de Cristo. É sobre nós seguirmos a voz de Cristo. Tudo, e aí eu acredito que é sobre nós entendermos que tudo que fica parado estraga, enferruja, cria teia de aranha, se for água, cria lodo, atrai dengue, doenças. E aí, a partir dessa água parada, a gente tem o quê? A gente tem as derivações dos mosquitos, né? Então, a gente tem o mosquito da dengue. E aí, a partir desse mosquito da dengue, é gerado vários parasitas. E os parasitas, eles só existem porque existe um cobaia, né? Para que ele possa vir e explorar, para que ele possa vir e se manifestar. Então, sobre a gente trazer essa analogia da água parada, né? É sobre a gente entender que 2 Coríntios 4:7 vai falar que nós somos esse vaso de barro. Nós somos um vaso de barro e nós carregamos essa água, que João 4:13 vai dizer, que é o Espírito do Senhor fluindo em nós. Essa água viva. Porém, nós não podemos deixar com que essa água fique parada. Nós não podemos deixar de se submeter à pessoa do Espírito, à condução da voz do Criador. Porque se ficarmos parados, nós começaremos a ser esse lugar, esse cobaia, para que os parasitas então comecem a agir. E aí, Jennifer, que os parasitas são esses? Aí a gente vê lá em Gálatas 5. Gálatas 5. Vamos ver aqui. Gálatas 5, 19 e 21. Quais são esses parasitas que começam a se manifestar? São as obras da carne. São a manifestação, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, porfins, simulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas. Então, você que antes era da paz, era uma pessoa mais... tinha um fruto do Espírito, você acaba tendo... as obras da carne, elas começam a criar, elas começam a falar muito mais alto em você do que o Espírito. Por quê? Porque tudo isso porque nós estamos parados. E veja que o estar parado não estar parado só atrai doenças. E essas doenças nos levam a agir segundo a carne e não segundo o Espírito. Aí você já não tem mais aquela alegria, aquela paz, aquele gozo, aquela esperança, aquela fé. E por quê? Porque você está parado. Mas Cristo nos chama para ir, para caminhar, para sair do lugar. Veja João 2:8. Jesus diz aos empregados que leve as talhas ao mestre-sala, né? Que ele vai falar sobre a primeira manifestação do milagre de Jesus no casamento. Então Jesus pede para que os empregados levem as talhas até o mestre-sala. E no caminho, aonde os empregados levam a taça, né? Vamos colocar assim. No caminho, a água é transformada em vinho. No caminho, a água se transforma em vinho. Foi no sair do lugar que a água foi transformada em vinho. Foi no sair do lugar que o milagre se manifestou na vida daqueles leprosos. Foi no caminho. Foi nessa ação de sair do lugar, de se manifestar, de fazer, né? E aí, a gente entender que o nosso ser, a nossa água, não pode ficar parada. O nosso espírito precisa ser movimentado, nutrido. A água precisa se transformar em vinho. A alegria precisa voltar. O gozo, o prazer de viver.
o prazer, a alegria da salvação do Senhor. Entenda que ficar parado não se aplica ao fazer alguma coisa, a realizar serviços na igreja, obras. Não, o ponto não é esse, mas é sobre se mover a partir da voz de comando de Cristo. Cristo está em nós, direcionando e levando-nos a sair da zona de conforto, do lugar de escassez, de vitimismo, de pobreza, e seguir a voz de Cristo. Seguir a voz de Cristo. E aí, então, é você parar e lembrar aonde você parou. Aonde você está parado. Será que você parou aí no seu luto? Será que você parou no esquecimento? E o esquecimento, ele produz escassez, e a escassez, ela produz ingratidão. Será que você parou em alguma situação da sua vida e você não consegue sair mais? Aonde é que você parou? Nós precisamos compreender que é no caminho, é enquanto você caminha que o milagre se manifesta, é enquanto você ora que o milagre se manifesta, é enquanto você adora que o milagre acontece, é enquanto você busca Cristo em primeiro lugar que as demais coisas, elas são acrescentadas na sua vida. É sobre nós termos essa consciência, essa realidade para as nossas vidas. Então, o texto, ele fala muito sobre isso, né? Foram alguns pontos que eu quis frisar aqui, a qual o Senhor falou bastante no meu coração, que é uma realidade mesmo das nossas vidas, né? Então, pararam de longe, levantaram a voz, clamaram por misericórdia, se permitiram ser vistos, né? Saíram do lugar, foram, se mostraram. E porque quando a gente vive esses 6 pontos, nós acabamos nos tornando como um só daqueles 10 leprosos. Nós entendemos que nada nós podemos fazer se não for por Cristo, em Cristo, a partir de Cristo. Então, se nós vivermos esses pontos, a gente sempre vai voltar para agradecer. Seja pela mínima coisa, a gente vai voltar para agradecer. A gente sempre vai ter um coração grato diante do Senhor. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Então perceba que um deles viu. Então ali eles foram curados. Eu acredito, né, que chegando ali para os sacerdotes, eles olham um para o outro e percebem: caraca, a gente está curado, não existe mancha, não existe mais lepra nenhuma. E só um verdadeiramente viu. Vendo ele aquilo, parou e reconheceu: opa, não fui eu que fiz isso. Preciso voltar para agradecer. Mas quantos de nós até consegue ver a manifestação do milagre? Até consegue respirar e entender que hoje é mais um dia que o Senhor te dá. Mas só um volta para agradecer. Só quem realmente consegue olhar com o olhar de Cristo consegue voltar para agradecer ao Pai por tudo que Ele tem feito, pelas coisas que Ele ainda vai fazer, né? Então, era isso que eu queria compartilhar um pouco com vocês, tá bom? E até a próxima!